Pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Meu nome é Anderson, eu sou linguista e revisor de textos há mais de 15 anos. Trago nesse áudio uma discussão sobre esse estranhamento do próprio autor em relação ao que é produto dele. Uma insatisfação a respeito do que foi produzido e uma tentativa de esgotamento do próprio olhar ou de lapidação do texto de uma maneira que às vezes inclusive extrapola o nível ali da normalidade. O que eu quero dizer com isso? É importante que a gente lapide os nossos textos, que a gente tome consciência das nossas produções, que a gente envie o texto para revisão, que a gente faça um bom trabalho a respeito desse processo, né? Mas o texto é um processo de construção inacabado, e quanto mais você mexe nele, mais você vai mexer nele. Isso é natural. Quero dizer o seguinte, você vai sentindo ao longo do processo de redação como autor, de qualquer gênero, um certo estranhamento em relação ao seu texto. Esse estranhamento é natural, gente. Já gravaram a própria voz? Já escutaram a própria voz? Eu sinto um estranhamento quando eu escuto os meus áudios aqui. Eu acho que isso é extremamente natural. Quando eu me vejo em vídeo, principalmente se a pessoa não tiver costume de se ouvir ou de se observar em determinados contextos, por exemplo, no caso de gravação de vídeo, a gente tem uma visão fragmentada da gente mesmo. A gente não consegue olhar para a gente em terceira pessoa. Isso é uma coisa muito difícil. Se isso fosse possível, a gente teria uma dimensão bem fora da gente. É isso que é o problema, é conseguir sair da nossa cabeça, né, e olhar fora disso. Isso por si só já é um aspecto subjetivo inerente ao ser humano impossível de ser tirado dele. Isso está no âmbito da arte, no âmbito científico também do pesquisador. O pesquisador influencia a pesquisa influencia o pesquisador, né? Isso acontece no processo de redação também. Vários escritores mencionam esse estranhamento a respeito do próprio texto, das próprias produções. Eles, inclusive, reescrevem várias vezes o texto. Se vocês estudarem a biografia de escritores, vocês vão encontrar relatos de escritores que escreviam, ou até de obras publicadas, que os escritores foram muito severos com eles mesmos. Essas obras foram posteriormente publicadas, elas estavam ali no nível do rascunho, por exemplo. No caso de texto acadêmico, esse processo é um pouco mais técnico, né, gente? Mas ele exige preparação desde o início do texto ali, que é o pré-projeto que você escreve, que ao longo de um processo, do mestrado, do doutorado, vai se transformando. Ele começa como um projeto, um pré-projeto, ou depois ele vira um projeto, e aí ele vai passando, à medida que você vai se desenvolvendo na pós-graduação, ele vai passando por outras etapas, sendo lapidado, até ele se transformar em uma dissertação ou uma tese e ser publicado, né? E ele não para por ali, mesmo depois da banca, depois que o texto foi aprovado, você provavelmente vai mexer nesse texto ainda, e mesmo que ele seja depositado na biblioteca, ele não para, porque posteriormente você pode utilizá-lo para desenvolver outra pesquisa e provavelmente ele implicará outras leituras de outros materiais que utilizarão do seu material ali para levar a outras interpretações. Então, a partir do seu texto, outros textos serão transformados e o conhecimento também. Então, o texto não para, ele é um processo contínuo. E o que isso significa? Quais as implicações disso para a gente? Que a gente é contínuo, a gente é ser humano. Então, nesse processo, sempre que você voltar ao texto, você vai sentir naturalmente um estranhamento à sua própria produção em relação ao passado, porque você mudou. Você não é mais aquele ali num instante de 1 segundo, de 2 segundos.
inconscientemente as coisas ao seu redor vão modificando a sua percepção, o seu estado, as células do seu corpo. E aí como é que fica o texto nesse processo, né, gente? Em que momento que a gente tem que parar, ou em que momento que você, autor, vai conseguir ter a consciência para entender que ele está pronto. Olha, gente, esse é um processo um pouco mais complicado, principalmente no caso de texto acadêmico, que a pessoa não tem muita ferramenta ou não tem formação para entender algumas coisas ligadas ao universo linguístico, textual, não tem subsídio na minha área, por exemplo, para entender algumas coisas, para pensar o texto longe dessa perspectiva da escola, carregar, simulacrizada, errônea. Então, se você ficar reproduzindo o texto com as máximas alienantes da escola, você não vai chegar em lugar algum, né? E para você conseguir conhecimento profundo sobre texto, você vai ter que se tornar um linguista, ou você pode escutar os meus áudios aqui, eu compartilho conhecimento com todo mundo, uma perspectiva, acho que um pouco mais popular, das discussões linguísticas, enfim. Mas depois que você escreve o texto, à medida que você desenvolve a sua pesquisa e avança em relação a esse conhecimento, a metodologia, você também tem que avançar no texto. E aí, gente, essa consciência também é uma passagem de uma redação mais juvenil, eu diria, principalmente do ensino superior ali da graduação para o mestrado, né? Muita gente começa a aprender a fazer pesquisa no mestrado mesmo, gente. A graduação às vezes não inicia as pessoas em um pensamento científico necessariamente, como acontece na pós-graduação, que é um nível muito além. Eu quero dizer o seguinte, que a graduação não é tão levada a sério. E tem gente que nessa etapa não tem maturidade intelectual para entender algumas coisas, nem na própria área, muito menos em outras áreas. Se você já tiver passado pela qualificação, o seu texto já tiver basicamente escrito, alguns capítulos, e você não tiver muitos reclames do seu orientador, você vai avançando na pesquisa e não precisa se preocupar tanto com uma questão de forma, com uma questão gramatical do texto, você pode ir escrevendo e depois vai lapidando esse processo, né, vai voltando ao texto, mas lembrando que ao final você tem que fazer uma revisão e mesmo assim, dependendo da extensão do seu texto, da sua dificuldade com a escrita, esse texto vai ter que ser lapidado pelo menos 2 vezes, uma vez ali antes de entregar para a banca, por um revisor, e mais uma vez depois da banca, porque a banca vai pedir para você modificar o texto. E isso não implica em questões absolutas assim, de que eu paguei, levei, ou então de que é responsabilidade do revisor. Não, é um processo de construção que começa com você, é um processo de maturidade para dissolver essas máximas alienantes, principalmente a respeito de língua, e começar a observar o conhecimento de outra maneira, para você também evoluir em relação ao seu pensamento. Principalmente se você não tiver tido habilidade ou interesse em relação à língua portuguesa, à gramática, à redação, a essas coisas, né? Se você não tiver tido um bom desempenho no ensino médio, ensino fundamental, não tiver passado por um bom processo de escolarização e depois querer cobrar em cima do seu texto mal escrito de uma pessoa ali, né, gente? Você pode cobrar, claro, né? Mas isso vai passar por um processo, gente. E às vezes depende não só ali de uma questão ortográfica e gramatical de alteração. Às vezes vai precisar de um bate-volta nesse processo, de depois de o texto passar pelo revisor, voltar para você reestruturar logicamente, por causa do conteúdo, que é a limitação, a barreira entre revisor e autor, algumas questões. Depois, de novo, ser mandado para o revisor, para depois ser enviado para o seu orientador, para depois voltar para você mexer em algumas coisas e o revisor ainda olhar o que você fez mais uma vez. Então, para você atingir qualidade, esse processo vai ser doloroso, demorado e vai precisar de um bate-volta aí minimamente, se você não tiver muito conhecimento sobre texto e sobre língua. Superado esse processo, esgotado o seu olhar, o olhar do revisor, do seu orientador,
existe um momento de parar. Gente, esse momento que tem a ver com a maturidade ali do texto, se você não tiver conhecimento da área, você vai começar a bagunçar o seu texto. E você não vai conseguir sozinho ter consciência de você, do texto, até porque o texto é escrito para o outro. Você fazer esse processo, você tem que ser uma pessoa muito empata, né? E muito sábia do ser humano, da diversidade, para você conseguir enxergar isso no seu texto. Eu sugiro um revisor competente, com formação, boa formação, né, gente? Na área, um linguista, por exemplo, como eu. Se você tentar fazer isso, vai ser um problema, porque você vai começar a pensar que tem erro onde não tem, porque você não sabe o que é erro e o que não é erro. Você não sabe ali as camadas discursivas, a diferença de questão ortográfica e gramatical para questão estilística, ou adaptação de determinados usos dentro de um contexto. Às vezes você está reproduzindo inconscientemente ali coisas da escola, com máximas alienantes. Outro dia eu recebi um texto para revisão de uma pessoa no doutorado usando vocábulo para se referir a coisas da área dela ali, gente, sobre planeta Terra, usando, por exemplo, falando de planeta Terra, gente, que é um termo muito geral, muito genérico, com pouca carga assim, específica de sentido para o nível de pós-graduação. E se você é dessas áreas ligadas ao meio ambiente, biologia, vai ter vocabulário específico na sua área. Se você ainda não internalizou esse vocabulário na sua cabeça, como cientista, isso é uma grande lacuna sua, né? Porque para o texto chegar para o revisor nesse nível ainda juvenil, é porque você tem uma série de lacunas ali, né? Aí é interessante conversar com o revisor, ter um diálogo e fazer um trabalho muito além ali só de uma revisão, ou repensar ali alguns usos, pedir para o revisor te ajudar a chegar a esse entendimento, de repente ter até uma consultoria para categorizar alguns termos do seu trabalho. Isso vai muito além de uma revisão, gente. E também não é o seu orientador, apesar que você vai querer parar o processo dependendo do que ele disser, de ele bater o martelo ou não, né? Mas não se engane também, porque o seu orientador não é linguista, ele é doutor, pós-doutor na área dele, né? Ele vai ter uma percepção ali geral da escrita, mas ele pode também confundir erro com outras questões e mal interpretar o seu texto. O texto é algo um pouco mais subjetivo e cada um vai ter uma maneira de escrever. O seu orientador também não pode querer impor um padrão de escrita desejável ou próximo à maneira que ele escreve, projetar um padrão de escrita em você, principalmente se você escrever de uma maneira que não haja erro ou problema, mas que seja algo ali muito característico da sua escrita, né? Desde que isso não seja um problema para os paradigmas da sua pesquisa. E aí é só um revisor mesmo depois que vai dar conta disso. E a banca também, né? O olhar da banca, o olhar do seu orientador. Na verdade, gente, o texto, para ele ser publicado, ele vai ter que agradar, você vai ter que agradar gregos e troianos aí, tanto o seu orientador quanto a banca. Mas esgotados todos esses processos, à medida que eles forem feitos, você vai aprendendo, vai se desenvolvendo e tudo vai acontecendo, você vai contratar um revisor, você vai escrevendo, voltando, passando essas etapas que são dolorosas, que têm de ocorrer, que ocorrem, esse vai e vem com o orientador e tudo isso, você também precisa ter um diálogo com o seu orientador nesse sentido, para ele ter um pouco de paciência com você, se você não tiver muita habilidade com a escrita, mas passando essas etapas, a gente chega ali antes da banca num produto, né, no texto escrito ali. E aí, gente, chega um momento que tem que ser, principalmente depois da revisão, que a gente tem que parar, né? Porque depois desse processo, se você continuar, né, nessa fixação com o seu próprio texto, sem se afastar dele, você vai piorá-lo. O que eu quero dizer com isso? Principalmente se você não tiver conhecimento na minha área, você vai começar a mexer no texto, em coisas, pensando que são erro e não são, porque essas coisas causaram estranhamento em você como leitor. Mas esse estranhamento, gente,
é uma imagem distorcida, prestem atenção, de vocês mesmos quando você olha no espelho e se sente feio em algum momento. Tem pesquisa que prova que a gente é 30%, 40% mais bonito do que a gente pensa. Ou então, quando a gente escuta a nossa voz e acha horrível e começa a buscar por um padrão ali de uma coisa inatingível. Nesse sentido, feito é melhor do que perfeito. Então vai chegar um momento ali que você vai ter que parar nesse processo e ter a maturidade e até a humildade para entender que existe uma coisa na língua, eu falo isso para vocês como linguista, chamada criatividade linguística. Senão você vai reproduzir nesse processo, nesse excesso de pensamento. Pensar é muito bom, importante lapidar o pensamento, mas se você quiser ultrapassar essa barreira nesse nível, você não vai chegar à perfeição. Você vai chegar ali ao chat GPT, aquela coisa, aqueles textos quadrados, sem a substância do que é humano. Existe algo na língua chamado criatividade linguística, que está para a nossa essência como ser humano. E aí é natural que que oscilem algumas coisas no texto, porque o nosso pensamento ele não vem logicamente pronto, nosso pensamento não é tão organizado. Se vocês fizerem transcrição das falas para o papel e tentarem ler, a fala não é segmentada, ela não é lógica, mas a gente interage, a gente se entende e tudo, né? O texto ele já é bastante segmentado, né? Mas mesmo assim, se você tentar exagerar, ultrapassar essa barreira, o texto vai ficar quadrado e ele vai perder aquilo que é natural dele, que está para o nosso lado humano, que tende à criatividade linguística, que em alguma medida mínima e até subjetiva vai estar marcado ali no texto. E aí, gente, se o seu orientador, ou se você não tiver a sensibilidade, são pouquíssimas áreas, o pessoal geralmente não tem essa visão distorcida, não. Muito pelo contrário, tem gente que assume essa subjetividade no texto, o pessoal da psicologia, o pessoal que escreve de uma maneira textos acadêmicos bem peculiar, o pessoal da sociologia, você vai vendo esses reflexos dessas subjetividades marcadas em áreas ali para cada pesquisador. E geralmente isso tem a ver com os paradigmas de cada área, né? Mas ter essa consciência é importante para você ficar em paz depois que o texto tiver passado por esse processo. E até para você saber se defender na banca, se depois um engraçadinho ou então uma pessoa muito conservadora e alienada na banca virar para você e falar assim: fulano, eu encontrei um erro de... ou então tá faltando uma vírgula ali. A pessoa nem sabe se essa vírgula é obrigatória. Ela que inventou da cabeça dela e tá colocando a vírgula ali, dizendo que essa vírgula tem que estar ali. E aí ela, na banca, porque ela não tem... tem a ver ali com o ego dela, gente. Ela não tem outro argumento para utilizar, ou ela tem o pensamento muito limitado, principalmente como ser humano, e ela vai dizer ali para você na banca, de maneira infundada, porque ela nem é doutora ou doutor na área de linguística, aí vem o pensamento interdisciplinar, um pouco de humildade, né, gente? E aí ela vai dizer para você assim, vai descaracterizar todo o seu texto como se ela fosse a heroína, né, nessa perspectiva crítica, sem muito sentido, e vai dizer para você que porque ela encontrou uma vírgulazinha ali, o seu texto tem muitos problemas, ou ela começa a alucinar e a pensar assim, eu encontrei uma vírgula, então deve ter muito mais problema do que isso, até porque eu nem li o texto, né? Porque muita gente nem lê, é isso que acontece mesmo, gente. E a pessoa não percebeu, não te orientou que você vem de um processo, que é um projeto que se transformou naquele texto ali final, que foi modificado mais de 200 vezes, seu olhar foi esgotado, da sua orientadora, do revisor também, e aí a pessoa acha que ela é o herói. Ela não vê o processo, mas aí é o momento de você utilizar o discurso para se defender. Olha, obrigado por você ter encontrado uma vírgula aí. Dá vontade de falar assim, se eu abrir a sua dissertação publicada, eu provavelmente vou encontrar muito mais, porque eu tenho certeza que nem para um revisor você enviou. E, né, agora falar no do outro, né, gente, é sempre assim. Agora quando é na gente, não é. Mas eu agradeço, não vai falar isso pro pessoal da banca, né, gente? Você vai ser reprovado. Mas você pode agradecer e explicar. O texto é um processo de construção, um processo recursivo, inacabado. Eu passei por várias etapas.
O produto desse texto está aí, obrigado pelas suas críticas, eu vou voltar mais uma vez antes da publicação e eu tenho certeza que esse texto ainda futuramente, quando eu voltar, assim como se você olhar para a sua dissertação agora, você vai ver que a sua visão mudou e que você poderia ter mudado alguma coisa ali. Eu sei que o meu texto é a mesma coisa, mas eu sei ali que eu passei por todo esse processo, porque tem muitos mitos na academia de pessoas que se protegem no ego, gente, num discurso linguístico, sem ter conhecimento de língua. O tanto de gente que eu vejo, nem o pessoal da minha área, que é doutor na minha área, especialista na minha área, nem eu, que sou analista crítico de discurso, gente, revisei mais de 300.000 páginas sozinho. Eu tenho atestado de capacidade técnica, revisei para a ONU, Supremo Tribunal Federal, eu tenho, vamos dizer assim, cacife para falar sobre essas coisas. E eu não uso esse discurso nesse sentido, muito pelo contrário, eu quero gerar união entre as pessoas na sociedade, eu quero participar de uma coisa, né, para ser construída, e não para destruir o outro, numa perspectiva crítica porque o meu ego foi machucado. Eu já passei, sou uma pessoa madura, passei por um processo de maturidade, levei muita pedrada na vida, todo mundo leva e tal, né? Mas assim, ainda vejo ali uma tentativa social, por isso que eu sou cientista, de melhorar a nossa sociedade, não de destruir o outro, de contribuir para que, né, por meio desses esforços, a gente consiga mudança social. E não trazer crítica infundada para poder ficar ali alimentando o meu ego. Muito pelo contrário, né? Então tomem cuidado com esses discursos. Era essa discussão que eu queria trazer aqui para vocês. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.